Olá, meu nome é Amanda, essa é a Mariana, e esse projeto foi apoiado pela ESCS no Programa de Iniciação Científica 2020-2021, com o título Efeitos Prolongados da Cetamina na Ideação Suicida e na Sintomatologia Depressiva, uma revisão sistemática de literatura. Então, para iniciar, depressão e suicídio foram os temas centrais desse projeto, né? São graves problemas de saúde pública. A depressão é uma doença bastante incapacitante e o suicídio tem uma alta morbimortalidade. Então, dessa forma, os custos para o sistema de saúde são bastante onerosos, sem contar os danos para a sociedade e também para o indivíduo. O tratamento farmacológico da depressão já é bem estabelecido, existem uma série de antidepressivos disponíveis, mas eles acabam tendo como ponto negativo os efeitos adversos, que são muito importantes para os pacientes, e também o tempo transcorrido entre o início do tratamento até o alívio da sintomatologia. Todos esses pontos juntos acabam reduzindo a adesão ao tratamento. Para o suicídio ainda não tem uma medicação específica que é utilizada, o principal obstáculo para isso é o fato de ser uma condição bastante aguda e para isso seria necessária uma medicação de um efeito bastante rápido. A cetamina é um anestésico, é um antagonista não competitivo dos receptores NMDA, mas ele vem sendo utilizado, testado como nas suas formas subanestésicas, pelos seus efeitos antidepressivos e mais recentemente pelo seu efeito sobre a ideação suicida. Nosso objetivo geral foi investigar os efeitos prolongados da cetamina, ou seja, a partir de uma semana, tanto na ideação suicida como na sintomatologia depressiva, já que na literatura as avaliações quanto aos efeitos desse medicamento se limitam até uma semana após a infusão. Em relação aos objetivos específicos, nosso intuito foi avaliar os efeitos prolongados da cetamina, tanto no esquema de dose única como no esquema de doses múltiplas seriadas, a fim de definir qual o melhor esquema terapêutico para o seu uso. Nosso estudo se trata de uma revisão sistemática de literatura orientada pelas diretrizes PRISMA. A busca por estudos foi realizada nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs, The Cochrane Library, Scopus, Embase e PsycInfo, com descritores pertinentes para responder a seguinte questão: quais os efeitos prolongados da cetamina na redução da ideação suicida e da sintomatologia depressiva? Foram incluídos ensaios clínicos controlados e randomizados, publicados entre 2000 e 2021, de dose única de cetamina, que apresentavam informações sobre os efeitos prolongados dessa substância, e também estudos de doses múltiplas seriadas. O processo de seleção dos estudos e extração dos dados foi realizado por duas revisoras de modo independente, com o auxílio da plataforma Covidence e da colaboração Cochrane. Esse diagrama sintetiza esse processo de seleção, em que inicialmente foram analisados o título e o resumo, e depois foi feita a leitura dos textos completos. Em relação aos resultados, foram incluídos 8 estudos. Destes, 7 apresentavam dose única de cetamina e apenas um doses múltiplas seriadas. Em relação à ideação suicida, os resultados foram bastante divergentes e heterogêneos. Em alguns estudos de dose única e no estudo de doses múltiplas seriadas, as diferenças quanto à ideação suicida entre os pacientes que receberam cetamina e aqueles que receberam placebo deixaram de ser significativas após 7 dias da infusão da substância. Já em outros estudos de dose única, os efeitos anti-suicídio foram notáveis mesmo após uma semana. Já em relação à depressão, outro desfecho, buscado no nosso estudo, os resultados foram mais homogêneos e houve melhora da sintomatologia depressiva nos pacientes que receberam cetamina após uma semana da infusão das substâncias. Em alguns estudos, foi relatado melhora do humor mesmo depois de 2 semanas. Esses dados, então, sugerem para a gente que os efeitos antidepressivos da cetamina são mais duradouros do que os efeitos sobre a ideação suicida, e esses efeitos são independentes um do outro. Limitações que podem ter influenciado nos resultados são as diferentes escalas utilizadas pelos estudos incluídos, que impediram a comparação entre resultados de escalas diferentes e a heterogeneidade da população, tanto na depressão quanto no suicídio. Na depressão, não havia a separação em todos os estudos de pacientes com depressão unipolar e bipolar, e nem daqueles com depressão resistente ou não à medicação. Quanto ao suicídio, havia discrepância na severidade, então alguns pacientes já tinham tido tentativas prévias de suicídio, enquanto outros tinham uma ideação suicida mais branda. O esquema terapêutico contra a depressão se mostra promissor dessa forma, necessitando de mais estudos apenas para a delimitação da periodicidade necessária para a infusão, enquanto que para a ideação suicida são necessários mais estudos para confirmar o seu efeito e também para descobrir a durabilidade deles. Um ponto que chamou nossa atenção foi a ausência de estudos controlados e randomizados que incluíssem a ideação suicida em crianças e adolescentes. É uma faixa etária em que essa condição também incide. E essas são as nossas referências bibliográficas.